Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Faremos a leitura dos versos 7 ao verso 12. Atos 20, 7 a 12. Está escrito: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Eu gostaria de tratar deste assunto com os meus amados à luz desse texto, com o seguinte tema: saia da janela. Saia da janela. O apóstolo Paulo está empreendendo a sua segunda viagem missionária e ele, quando queria ir para a Ásia, o Espírito de Cristo impediu de entrar na Ásia. Ele escuta em Troade uma voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entendeu que esta era a vontade de Deus e entrou na Macedônia. Entrou no Ocidente, entrou no que nós chamamos de Europa. E dali, de Troade, ele embarca, porque era uma cidade portuária, e desembarca em Neápolis, próximo de Filipos. Então vai para Filipos, depois vai para Tessalônica, depois vai para Bereia, depois vai para Atenas, depois vai para Corinto. E ele depois empreende a terceira viagem missionária na Ásia, em Éfeso. E agora ele está retornando. Quando ele para na mesma cidade onde tiver a visão, em Troade. Ali já havia uma igreja. E ele aproveita o momento que haveria de embarcar no dia seguinte para reunir a igreja. Era domingo, era o dia do Senhor, primeiro dia da semana. A igreja estava reunida para celebrar a ceia. E diz o texto que Paulo prolongou no seu discurso. Um sermão longo. Não sei se nós estamos acostumados com um sermão até meia-noite. Mas talvez os resultados não seriam muito diferentes hoje. O certo é que um rapaz chamado Eutico está sentado à janela, no terceiro andar. Já é um grande risco. E então, em virtude do longo discurso, do longo sermão de Paulo, as muitas luzes, lá pelas tantas ele foi tomado pelo sono. E o sono venceu. E diz o texto bíblico que ele caiu do terceiro andar. E quem cai não cai para dentro, cai para fora. E ao cair, ele já cai sem vida. Ele cai e morre. E então diz a Escritura que Paulo desce, toma-o, debruça sobre ele, e diante do pânico da multidão que está reunida no cenáculo, fala calmo, dizendo: fiquem tranquilos, a vida está nele. E depois da ressurreição de Eutico, diante de um fato tão extraordinário,
porque dos muitos milagres operados por Deus por intermédio de Paulo, é o único momento em que acontece uma ressurreição no ministério de Paulo. E eu penso que a igreja poderia estar tão feliz e tão exultante que terminaria o culto ali mesmo, não teria mais Santa Ceia, não teria mais sermão e o povo sairia pulando de alegria, talvez saindo até pelas praças de madrugada, dizendo que um grande milagre tinha acontecido. Não, eles simplesmente voltaram para o cenáculo, terceiro andar. Paulo continua o seu sermão até o raiar do dia. E esse episódio, meus amados irmãos, nos enseja algumas lições que passo a descrever. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Primeiramente, conduz à acomodação, porque notem vocês, nós estamos falando de um ambiente que não tem ar-condicionado. Nós estamos falando de um ambiente que o clima é quente. Então, estar na janela é um lugar de ar mais fresco. É um lugar que pode sugerir desinteresse e pode também levar a pessoa a dar uma espiada, uma olhada, uma contemplada no que está acontecendo do lado de fora. Então, a janela é um lugar de distração. Mas vejam vocês que ele está no culto, ele está no cenáculo. Possivelmente era um membro da igreja. E ele está na igreja. Mas ao mesmo tempo que ele está na igreja, ele está com um olhar para fora do culto, do acontecimento, da adoração. É como se ele tivesse experimentando o melhor do culto e o melhor do que está acontecendo na rua. A atenção dele está dividida. Diríamos nós, um pé na igreja, outro no mundo. E nessa conjuntura, está aqui o grande problema. Porque isso é como aquela parábola que Jesus contou da semente que cai no meio do espinheiro. Muitas coisas disputam o interesse desse ouvinte. É a pessoa que não é focada. É a pessoa que vem para o culto, mas o corpo veio, mas a cabeça não veio totalmente. O coração não veio totalmente. Na mesma medida em que ele está presente, ele está ausente. Além disso, isso conduz a uma espécie de insatisfação interior. Num dado momento, o eutico desconectou-se com o culto. Num dado momento, o eutico parou de ouvir o apóstolo Paulo. Num dado momento, as coisas de dentro já não atraíam tanto mais. De repente, o que está do lado de fora, pulsando lá na rua, no movimento do vai e vem, é que capta a atenção dele. E ao perder o interesse dentro, ele vai se ligando ao que está fora. E esse é um risco ainda hoje. É o risco que aconteceu com o pródigo. Ele está na casa do pai, ele tem a mesa farta do pai, ele tem comunhão com o pai, ele tem a proteção do pai, ele tem o cuidado do pai. Mas de repente o coração dele já está do lado de fora da casa do pai. Ele é atraído por uma coisa que chama a atenção dos seus olhos. Talvez a curiosidade. E se você para perceber as tentações que rondam o coração de um jovem, às vezes a curiosidade é grande. Por exemplo, a curiosidade talvez seja a principal razão pela qual um jovem se matricula na experiência das drogas. Um baseado aqui, uma cheirada acolá, um gole aqui, uma aventura acolá. E hoje, quando infelizmente o Brasil aprova a descriminalização da questão da maconha, de até 40 gramas, que dá para fazer mais de 50 baseados, nós estamos não só abrindo uma janela colorida de tentação, mas empurrando a juventude. Terceiro andar abaixo. Porque é provado que hoje, por exemplo, a maconha
tira completamente a concentração de um rapaz para estudar, para trabalhar, para se relacionar, que é a porta de entrada para outras drogas. É a janela aberta que conduz a uma insatisfação interior e que leva as pessoas a quererem satisfazer essa curiosidade ou essa insatisfação interior. Mas mais do que isso, a janela é um local que pode oferecer para as pessoas um limite perigoso. Porque é preciso ter equilíbrio. Qualquer desequilíbrio, a pessoa pode cair. E esse limite é perigoso porque a pessoa pode pensar assim: até onde eu posso ir? Quando eu devo parar? Eu tenho um controle da situação? Eu posso parar quando eu quero parar? Eu nunca me esqueço, conversando com uma jovem certa feita, que viveu um drama tão grande de uma vida de várias experiências sexuais antes do casamento, e ela vivia um drama tão grande de consciência, de culpa. Ela diz: pastor, o meu grande problema foi que eu pensava que eu pensava que eu estava no controle, que eu sabia a hora que eu devia parar e eu tinha poder para dizer: agora eu não vou mais, daqui para frente é um caminho mais, eu vou parar agora. E percebi, eu não estava no controle. É a janela. É a janela. Mas mais do que isso, essa janela, ela conduz a muitas ilusões. Porque a janela de hoje não é a janela na parede de uma casa ou de um cenáculo. A janela hoje, ela é colorida, ela é movimentada, ela está à disposição de um aperto do seu dedo, no seu smartphone, no seu computador. É a internet, que oferece tantas cenas coloridas, tantas atrações perigosas, e tanta gente é capturada pela sedução dessa janela, para a pornografia, para o sexo ilícito, para as aventuras, para os jogos perigosos. E quantas pessoas, não importa a idade que elas têm, se jovem ou se adulto ou até se velho, são capturadas pela atração sedutora dessa janela colorida, aberta, que pode levar as pessoas a uma queda fatal. Mas em segundo lugar, irmãos, a janela é um local que produz sonolência espiritual. Vejam vocês que Eutico está sentado na janela, o culto está rolando, a pregação está acontecendo, e de repente a mente se desconecta. E ao se desconectar a mente, ele já não está mais acompanhando o raciocínio da mensagem. É assim no culto, sabia? Às vezes a pessoa está aqui no culto, está lá olhando, você pensa até que a pessoa está prestando atenção, está nada. Ela já está no outro canal, ela já está viajando, ela já não está escutando mais nada. O pensamento voa, a imaginação corre. E essa falta de vigilância abre uma avenida de tentação. Como a tentação de Sansão, que olha, que vê, já não escuta mais conselho de pai e mãe, que não escuta mais as orientações de Deus. Essa janela, mais do que isso, oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida, como as 10 virgens, 5 delas imprudentes, estão lá apenas com figurino de crente, com cacuete de crente, com jargões de crente, com aparência de crente, mas não tem mais nada. É apenas fórmula e forma e nenhum conteúdo. A janela aberta pode ser aquela tentação da fraqueza nas tribulações, como Pedro, que dormiu na hora da mais titânica batalha da vida. Ele dorme. Porque não percebe a gravidade da situação, ele não percebe a urgência do momento, ele não tem discernimento do que está acontecendo. E então, diz a Bíblia, que Eutico dormiu, e ao dormir, ele caiu da janela do 3º andar e morreu. Mas talvez você pergunte assim, mas por que Eutico dormiu? Em primeiro lugar, porque num dado momento,
ele perdeu o interesse nas coisas de Deus. Meus irmãos, o diabo é muito sutil e o mundo é muito atrativo. O mundo é o sistema. E há muitas coisas atrativas. E o diabo, que conhece depois de Deus, talvez é o que mais nos investiga, ele sabe o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe o ponto vulnerável, ele sabe onde chega, ele sabe por onde tenta entrar numa brecha. Para uns é o sexo, para outros é a vaidade, para outros é o dinheiro, para outros é o poder. Não sei. E ele vai inserindo essas coisas, e tirando e roubando e desidratando o interesse pelas coisas de Deus. Por que Eutico dormiu? Porque foi para o lugar errado. Ele foi para a janela. Ele foi flertar com o que estava lá de fora. Ele foi dar uma espiada no que estava acontecendo na rua. De repente, as coisas de Deus já não atraíam todo o seu interesse. Por que ele dormiu? Porque ele perdeu o fervor. É como aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. O milagre está acontecendo ali, a glória de Deus está descendo ali, o rosto de Jesus está brilhando, as vestes de Jesus resplandecendo, Moisés e Elias aparecem em glória, é glória demais, é o céu descendo à terra, mas eles estão desconectados, estão com sono, estão dormindo. Poderíamos dizer, literalmente, que Eutico morreu de sono. Conhece essa expressão, né? Fulano morreu de sono. Ele morreu literalmente de sono. Ele caiu da janela. Então, a terceira lição que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nesta manhã é que a janela é um lugar de quedas perigosas. Quem cai, cai para fora. Já percebeu isso? Dificilmente você vê uma pessoa na janela e cai para dentro, cai para fora. E quantas janelas, meus amados irmãos, podem levar a quedas terríveis? A Bíblia diz que um dia Davi estava passeando no terraço do seu palácio. E talvez, da janela da tentação, ele viu uma mulher. Apenas viu. E ele foi fisgado pela concupiscência dos olhos. E ele deu vazão àquela olhada que se transforma num desejo, que se transforma numa paixão violenta, que se transforma num caso, que se transforma numa encrenca, que se transforma num assassinato, que se transforma numa mentira velada, que se transforma num casamento conveniente, que se transforma numa culpa avassaladora, que se transforma numa tragédia para a sua família. Por causa de uma janela tentadora na sua vida. Cuidado com a janela. Fuja da janela. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Cada um de nós aqui pode ter uma janela diferente, de tamanho diferente, de paisagem diferente, de cores diferentes, de apelos diferentes. Cuidado, fuja dessa janela. O texto diz que Eutico caiu e morreu. Há muitas quedas. E nós somos frágeis, sabia? Nenhum de nós aqui, por mais experiente que seja, por mais consagrado que seja, por mais tempo de igreja que tenha, pode bater no peito com soberba, dizendo, isso eu nunca vou fazer, esse pecado eu nunca vou cometer, eu jamais vou cair, eu sou blindado de qualquer risco de queda espiritual.
Se o Senhor não segurar firme a nossa mão, nós tropeçamos. Quem nos segura é Ele. Quem nos sustenta é Ele. Mas cabe-nos fugir das janelas perigosas. Há muitos jovens feridos, há muitos homens feridos, há muitas mulheres feridas, há muitos crentes feridos. Eutico caiu, Eutico morreu, porque ele não ouviu. Eu imagino que o apóstolo Paulo, que tinha passado por Troade, e passado por Troade talvez mais de 5 anos. Ele passou 1 ano e meio em Corinto, ele passou 3 anos em Éfeso. Nós não sabemos exatamente o restante do tempo que ele passou nas outras cidades, mas foi pouco tempo. Então, era uma igreja que estava saudosa do apóstolo Paulo, era uma igreja que estava ávida de ouvir a palavra de Deus, é uma igreja que eu imagino que dá dizendo para Paulo, Paulo, não termina o sermão não termina não, Paulo, continua mais, fala mais, ô Paulo, nós queremos ouvir mais, e chegou a meia-noite e o povo quer mais, mas alguém naquele culto não quer mais, alguém naquele culto não quer mais ouvir, ou alguém naquele culto não tem mais capacidade de ouvir. Alguém naquele culto está na janela e o sono chega porque ele se desconecta com o que está de dentro e agora ele não tem mais outra opção a não ser se render ao sono e por causa do sono ele cai e ele morre. Quantas quedas hoje? Quantos fora da igreja hoje? Quantos que estão na igreja hoje mas estão dormindo? Desperta, ó tu que dormes! Quantos que já caíram e quantos que já estão mortos. Mas, finalmente, em último lugar, a janela é um lugar para ser abandonado. O que eu acho bonito, pastor Arival, nesse texto, é que Paulo não acusa a igreja, nem mesmo passa um sermão no Eutico, depois que ele ressuscita. Não consta isso. Em vez de Paulo censurar, em vez de Paulo criticar, em vez de Paulo acusar, em vez de Paulo botar uma tonelada de culpa sobre o rapaz depois de ressuscitado, Paulo age. E Paulo demonstra o poder da ressurreição. Primeiro, Paulo desceu. Veja você comigo, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. O Eutico só se levantou porque o Paulo desceu. Tem hora que nós precisamos descer aos que caíram para socorrê-los. É triste quando você vê uma cena de alguém resvalando os pés e caindo, alguém numa janela e caindo, todo mundo começa a apedrejar. Todo mundo começa a massacrar ainda mais. Às vezes a impiedade daqueles que não caíram com os que caíram é um ato que não revela graça. Nós não podemos ser um exército que massacra e mata ainda mais os que caíram e estão feridos. Paulo desceu. Segundo, Paulo se inclinou sobre ele. Isso é um gesto de misericórdia, de compaixão, de identificação para ajudar quem está caído. Quando você lê no livro de Reis, 2 vezes, a história de Elias e de Eliseu, que lida com um menino morto, semelhante ao que Paulo está fazendo com Eutico, que eles se inclinaram, que eles se envolveram, que eles não ficaram distante, censurando, ou sentindo asco daquele que caiu, daquele que morreu. A igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de vida. A igreja é um lugar de restauração.
E Paulo está nos ensinando aqui a necessidade de nós descermos e nos inclinarmos sobre aqueles que estão machucados, feridos e até mortos nos seus delitos e pecados. Mas mais, você pode notar no verso 10 que Paulo fez mais do que descer e inclinar-se. Ele abraçou. Não é fugir, não é condenar. Abraçar. Não é fácil abraçar um defunto. Mas Paulo fez isso. Ele creu no poder da ressurreição. Há muitas pessoas hoje, meus irmãos, que estão mortas, mas que podem receber vida. Mas que podem ressuscitar no poder do nome de Jesus. E a igreja é esse lugar onde os mortos recebem vida. Louvado seja o Senhor. Quando o profeta Ezequiel, no seu ministério, foi chamado para olhar a cena do povo de Deus, do povo de Israel, ele foi conduzido para um vale de ossos sequíssimos. E lá na cena tem duas coisas. A primeira coisa, ele foi levado para o centro do vale. Depois ele foi chamado a andar ao redor do vale. Ou seja, é preciso ter uma visão completa, plena, do centro, da periferia, de todos os ângulos, por todos os lados, do que está acontecendo. E quando ele olha, ele vê um vale de ossos sequíssimos. E a pergunta que lhe foi feita é essa: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E a resposta dele foi: Senhor Deus, tu sabes. Então profetiza. E na medida que ele profetiza, que ele proclama a palavra, esses ossos começam a mexer, esses ossos começam a reviver, e então o Espírito Santo entra e ali se levanta um exército. É possível que os mortos ressuscitem, é possível que haja vida aonde agora reina a morte. Este é o nosso ministério. Agora me permita dizer algo a você aqui nesta manhã. Quem sabe você que está aqui, e você que está nos assistindo, é a pessoa que caiu da janela. Você sabe do que eu estou falando? Quem sabe você é a pessoa que caiu da janela. Eu quero dizer para você que se você caiu da janela, tem esperança para você. Tem perdão para você. Tem restauração para você. Tem vida para você. Hoje você pode trazer a esperança, à sua memória, aquilo que vai lhe dar esperança. E a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e limpar você e purificar você de toda a injustiça. Mas eu quero terminar dizendo que Paulo, depois desse extraordinário milagre, a ressurreição de um jovem, poderia dizer: meus irmãos, o culto está terminado. Eu acho que aqui é o ápice da noite. Não tem mais nada mais interessante a acontecer aqui hoje. Qualquer continuação seria um anticlímax. Mas não foi o que ele fez, não. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos ler juntos o versículo 11, por favor? Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Eu acho extraordinário, porque Paulo continuou na igreja, Paulo celebrou a ceia, continuou na missão da igreja, Paulo continuou a pregar, e ele continuou anunciando a palavra de Deus. Não tem nada mais importante na vida da igreja do que o culto, irmãos. Que é o culto. Esta igreja podia sair gritando pelas ruas de Troade. Um milagre aconteceu, um milagre aconteceu, um milagre aconteceu. Paulo poderia partir dali, fazer do seu ministério um local de testemunhos dos milagres. Eu chegava na igreja e falava: gente, eu quero contar um milagre, eu quero contar um milagre, eu quero contar um milagre. E era grande o milagre. Não. Milagre traz glória para Deus, mas o milagre não é um substituto do evangelho.
O Evangelho é o grande milagre de que Deus se fez homem, de que o Verbo eterno se encarnou, de que o autor da vida morreu na cruz e ressuscitou, e voltou para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja. O Evangelho é Jesus. O milagre é testemunho do poder de Jesus. E o versículo 12 nos diz que conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Os jovens precisam reviver e a igreja pode ser confortada com a ressurreição dos que estavam mortos e agora receberam vida em Cristo Jesus. A palavra que eu tenho a você nesta manhã é esta: saia da janela. Fuja da janela. Foque o seu coração e a sua mente no que Deus está falando ao seu coração. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 12 a 18. 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Eu quero hoje trazer uma mensagem bem pessoal para cada um, como se eu estivesse numa conversa de gabinete, só você e eu. E eu quero tratar hoje sobre um tema intrigante, removendo máscaras. Nós todos conhecemos a festa popular mais famosa do mundo, a chamada festa do Carnaval, a festa das máscaras. Algumas pessoas se revelam colocando máscaras, outras retirando as máscaras. Às vezes imaginamos que esse fenômeno de máscaras é apenas um fenômeno da festa popular brasileira. Mas na verdade, essa é uma indumentária que todos nós usamos. Não gostaríamos, mas é um fato. E se você aí no seu coração já está com os dois pés para trás, com uma certa reserva, dizendo: o senhor não me conhece, eu nunca usei uma máscara, pois você acaba de afivelar uma agora, no seu rosto, a máscara da mentira. Às vezes, as pessoas usam uma máscara para passar uma ideia de que ela é melhor do que de fato é.
ela usa uma máscara para passar a ideia de que ele é mais espiritual do que de fato é. E muitas vezes as pessoas admiram, não de fato quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Às vezes as pessoas ficam encantadas, não com o nosso performance, mas é com a nossa máscara. Diz a Bíblia que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, para ungir um de seus filhos rei de Israel, ele se aproxima e vê Eliabe, o mais velho, o primogênito, um rapaz bonitão, capa de revista, modelo de beleza feminina, de masculina. E o profeta foi logo impressionado com aquela imagem e disse: certamente está perante o Senhor o seu escolhido. E Deus disse para o profeta: vai devagar, profeta, você está encantado com a máscara. Está por trás dessa beleza toda, não é o que você acha que é. Eu não olho como os homens olham, eu não vejo a aparência, eu vejo o interior. Às vezes nós impressionamos as pessoas como Judas Iscariotes lá na casa de Simão, em Betânia. Quando Maria derrama todo aquele perfume, aquele preciosíssimo perfume de bálsamo, de nardo puro, ele protestou: isso é um absurdo, isso é um desperdício. Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Que discurso bonito, que filantropo mais sensível. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Esse discurso de ajudar os pobres era apenas uma fachada. Ele estava interessado em embolsar essa grana. Máscara. O problema das máscaras é que elas não ficam muito bem afiveladas. Às vezes elas ficam meio soltas. E às vezes elas caem nas horas menos apropriadas. Me permita ilustrar. Havia um cidadão que tinha acabado de se formar na faculdade de Direito. Abriu um belo escritório, mobiliou o escritório, e todo dia ele ia para o escritório. Terno bem passado, sapato de cromo alemão, uma valisa de couro muito bonita. E ele entrava no seu escritório. Ele só tinha um problema: ele não tinha nenhum cliente ainda. Um dia, veio aproximando o primeiro cliente, e ele ficou muito animado, dizia: agora. E quando a pessoa estava entrando, ele pega o telefone e começa a falar, como se estivesse tratando de um grande negócio, envolvendo muito dinheiro, para passar a ideia de que ele era um grande advogado, de tratando de grandes causas. E quando ele botou o telefone no gancho, disse assim para o cliente: seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E a pessoa disse: pois é, eu sou funcionário da Telefônica e vim ligar o seu telefone porque não está ligado ainda. Às vezes as máscaras caem. Então, eu gostaria de, à luz do texto lido, ver com vocês algumas das máscaras que às vezes nós usamos. Em primeiro lugar, a máscara da piedade. Veja você nos versos 12 e 13: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desonecia. Irmãos, Moisés é um dos maiores líderes da história. A Bíblia o chama de homem de Deus. Um dos líderes mais fortes que a Bíblia o apresenta. Foi o homem que arrancou o povo de Israel de uma amarga escravidão, enfrentando com o seu bordão a maior autoridade do mundo da época, Faraó. O grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, o homem que marcou a história do seu povo, um homem de uma coragem invulgar. Porém, a Bíblia diz que houve um momento em que Moisés não foi ousado. Quando ele subiu no monte para receber a lei, quando ele desceu,
diz a Bíblia que o rosto dele, a pele do rosto dele brilhava. A Shekinah da glória de Deus estava estampada no rosto dele. As pessoas não podiam aproximar para falar com ele. Então o que ele fez? Ele colocou um véu. Assim as pessoas podiam se aproximar para falar com ele. O problema é que de repente o próprio Moisés percebeu que aquela glória foi se apagando, foi se desvanecendo, e não tinha mais brilho, mas ele continuou com o véu, querendo passar a ideia de que era muito bom as pessoas olharem para ele, esse homem tem a glória de Deus estampada no rosto. É a máscara da piedade. Ele não precisava mais do véu, mas continuou com o véu. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós somos assim? Nosso palavreado, quando a gente está perto das pessoas, é mais rebuscado. Os nossos gestos mais medidos. As nossas atitudes mais refletidas. A gente passa uma imagem bonita. Puxa, como fulano é crente, como fulano é espiritual. Nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. E de repente aquilo pode ser uma bela de uma máscara. E as pessoas estão admirando demais, não quem somos, mas quem nós aparentamos ser. Se você pensa que homens de Deus não usam, Moisés usou. Moisés usou essa máscara. Não é uma questão de posição. Hofni e Finéias levaram a arca da aliança para o campo de batalha. Eles eram sacerdotes. E acharam que a posição que ocupavam, ou a posição que estavam, estava tudo bem. Só que Deus não olha para a aparência, Deus vê o coração. Mas vamos a uma segunda máscara, que eu chamaria a máscara do orgulho. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo disse assim para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Não. Por que não? Faltava-lhes poder. Mas eles achavam que eles tinham condições neles mesmos de fazer tudo. Quando eu coloco o meu eu no centro, eu faço, eu aconteço, aí está a máscara do orgulho. Porque o eu não faz nada. Eu não tenho capacidade por mim mesmo de fazer nada. É por isso que Paulo, quando retorna da primeira viagem missionária, reunida a igreja de Antioquia, eles não relataram quantas coisas fizeram eles, mas quantas coisas fizera Deus. Eu fico imaginando o problema, por exemplo, de Pedro, quando disse para Jesus assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão aqui, jamais. Confira o meu taco. Eu sou bom. Eu não me acovardo. A corda não rói do meu lado. Eu sou batuta. Conta comigo. Nesse momento ele estava achando que ele era melhor que os outros. E fracassou. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte: quando eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se eu confiar em mim mesmo, fracasso. E Paulo está tratando disso dentro do contexto da nova aliança. Porque a pergunta que ele fez sobre a nova aliança: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E ele pergunta aqui: mas quem é suficiente para essas coisas? A resposta fica no ar, sem resposta, no capítulo 2, verso 16. Mas a resposta vem no capítulo 3, versos 4 e 5. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus. É Deus. Eu não sei se você já parou para perguntar, por que Naamã, quando vai a Eliseu, com a comitiva, e ele chega lá,
E ele imaginava que o Eliseu ia sair dentro de casa, ia cumprimentá-lo, ia reverenciá-lo, ia fazer uma liturgia do culto da sua cura. E diz a Bíblia que o Eliseu nem sai de dentro de casa, mas no recado, fala lá com o general Naamã aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele ficou muito irritado. Esse cara não me deu a importância que eu tenho. Ele não veio bater continência para mim. Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe a importância que eu tenho. E se o negócio é mergulhar em rio, lá na nossa terra tem rios melhores que esse Jordão barrento. Por que ele está tomando essa atitude? E por que Eliseu está tendo essa atitude? É que ele era um general, ele era um homem muito importante, mas ele era leproso. Isso era uma informação doméstica, interna, porque se fosse divulgado isso externamente, ele não podia ser general, ele não podia estar à frente de uma batalha, ele tinha que estar numa caverna de leprosos. Eliseu manda ele mergulhar, sabe por quê? Porque com todo o aparato que ele tinha, ele não podia mergulhar, senão ele ficava lá dentro do fundo do rio. Antes de mergulhar, tinha que tirar todo aquele aparato, toda aquela parafernália. Ele tinha que mostrar para todo mundo que ele era leproso. Enquanto não houver a disposição de tirar a máscara do orgulho, não tem solução. Bom, mas tem uma segunda máscara, uma terceira máscara. É a máscara da hipocrisia. Essa é uma máscara meio refinada, assim, com um design bem interessante. A palavra hipócrita vem da palavra ator. O que é um ator? Ator é uma pessoa que exerce um papel diferente da vida dele. Ele representa uma outra pessoa. Ele se põe e se coloca no lugar da outra pessoa. Então, ele tenta aparentar quem ele não é na vida real. Então, me permita ilustrar assim. Diz a Bíblia que o Davi, que era um homem de Deus, um líder extraordinário, num dado momento, quando devia estar no campo de batalha com os seus soldados, ficou sozinho no palácio. E ele levanta do leito de tarde. Gente, de tarde não é hora para ninguém levantar da cama, não é verdade? O cara que levanta da cama de tarde, ou é porque não dormiu de noite, porque estava fazendo alguma coisa muito grande no dia anterior, mas ele estava ocioso. E a Bíblia, e os ditados populares dizem: cabeça vazia é a oficina do diabo. Ele levanta, ele está no palácio, uma espécie de mirante, de lá de cima ele tem uma visão privilegiada, e ele viu uma mulher tomando banho. Deu para perceber que a mulher era bonita. E ele não se contentou em olhar, ele mandou alguém investigar. E a notícia que chega é horrível, porque diz: olha, essa mulher aí é casada, e ele é casada com um soldado seu, e esse soldado seu aí é homem de confiança seu também. Mas aí ele estava fisgado pela paixão avassaladora, carnal, mandou chamar a mulher. Deitou com ela, coabitou com ela, ela engravidou. A única palavra de Batseba em todo o enredo é esta: estou grávida. Foi uma bomba na vida dele. Bom, agora ele tem que dar um jeito, porque o marido não está em casa, e não sabe quando volta. E essa mulher aparece grávida aí, e os comentários começam a surgir. Aí mandou chamar o cara, e fez de tudo para mandar o cara para casa, mas o cara não foi. Tentou uma, tentou duas, tentou três. O cara está resistente. Davi não contava nem com a falta de colaboração do marido da Batseba, nem com o desagrado de Deus. Bom, então tem que tirar esse cara do mapa. Fez uma cartinha, mandou para o Joabe, falou: Joabe, você bota esse soldado aí, Urias, na frente da batalha. Só um detalhe: não bota ninguém para protegê-lo, deixa ele morrer. Joabe fez isso. Vem a notícia para Davi: ó, tem mais gente morreu, mas o Urias morreu também. Essa era a senha. Aí, bom, ele agora está livre, a mulher agora ele é viúva, ele já tinha um harém, mais uma não ia fazer tanta diferença, então se casa com a viúva. Talvez até recebendo elogios de alguém da nação: olha, Davi é um homem muito sensível, ele teve piedade daquela viúva, casou com ela, tudo certo, nenhum problema. Aos olhos dos homens, nenhuma ponta solta.
Aí vai o profeta Natan na casa dele, fazer uma visitinha pastoral. Natan chegou com uma conversa, assim, uma história. Ô, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara muito rico e tinha um cara muito pobre. O rico tinha muitas reses, muitas ovelhas, muito gado, muito isso, muito aquilo. O pobrezinho, coitado, só tinha uma cordeirinha, criada lá com os filhos dele, bebia no copo dele, era o xodó da família. Aí esse homem rico um dia recebe uma visita importante na casa dele, resolve fazer um jantar especial, um churrasco. Em vez de pegar, Davi, uma das muitas reses que ele tinha, resolveu ir na casa do pobre, pegar a única ovelhinha do pobre, matar a ovelhinha para fazer o jantar para o cara. O Davi ficou muito irado. Senso de justiça subiu na sua cabeça, no seu coração. Ele disse: esse cara tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Natan botou o dedo no nariz dele e disse: pois você é o cara, você é o homem. Às vezes, irmãos, é muito mais fácil a gente enxergar o pecado dos outros do que enxergar o nosso próprio pecado. Somos duros demais com os outros, complacentes demais com nós mesmos. Passamos pano para os nossos erros, mas somos cáusticos, ácidos com os pecados dos outros. Me permita a segunda ilustração. Hipocrisia. Um cidadão passando uma grande depressão, de tristeza, de angústia, de falta de sentido da vida, vai ao médico da cidade, faz uma consulta. Diz: doutor, eu estou numa tristeza crônica, uma angústia sem medidas. Eu não sei o que eu faço mais. Eu vim aqui para o senhor me ajudar. O médico disse assim: rapaz, deixa eu te falar, chegou um circo na cidade, que é um espetáculo. Todas as pessoas que vão lá dão umas boas risadas, saem de lá mais aliviadas. É uma terapia. Vai lá que você vai melhorar. O palhaço lá é espetacular. Ele disse: doutor, o problema é que eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço do circo. Tem gente que está sorrindo, está brincando, está contando piada, parece que é o ponto mais alto da alegria, da celebração da vida, e de repente essa pessoa lá, na verdade, lá no travesseiro, está vivendo uma vida miseravelmente triste. Mas vamos a uma quarta máscara. Eu sei que vocês não têm esse problema, irmãos, eu estou só tratando isso aqui porque é uma sugestão, da gente estudar. A máscara da duplicidade. O que é a máscara da duplicidade? Os outros têm preconceito, eu tenho convicções fortes. Os outros são presunçosos, eu tenho respeito próprio. Os outros são gananciosos, eu luto pela vida. Os outros são estourados, destemperados, eu tenho ira santa. Às vezes a gente usa essas máscaras da duplicidade. Lembra dos irmãos de José? Quando foram lá para o Egito? José descobriu que eram irmãos e foi tratando deles, foi levando-os à convicção de pecado. Lá pelas tantas, nas cenas, eles disseram assim para José: nós somos homens honestos. E José olha no pé deles: é honesto, né? É honesto, hein? Duplicidade. Às vezes, irmãos, esses véus, essas máscaras têm forma de virtude cristã. Os fariseus olhavam para as pessoas: olha que vida horrível. Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou desse naipe de gente. Não sou. Eu sou uma pessoa boa, eu faço oração, eu faço jejum, frequento a sinagoga, entrego meu dízimo, eu sou o padrão. Às vezes somos assim. Eu posso até ter essa fraqueza aqui, mas essas outras aqui eu não tenho. É igual o cidadão que estava dirigindo seu carro e passou a 120 com a plaquinha de 80. O guarda estava de espreita,
Deu o sinal, o cara parou. O guarda falou: "Você não viu a placa?" "A placa eu vi, seu guarda, eu não vi o senhor aqui." "Pois é, eu vou multar você." Falou: "Seu guarda, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu sou um honesto, sou um cara trabalhador. Eu nunca roubei de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu não sou assim, eu sou assado, eu sou uma pessoa boa." Falou: "O senhor pode ser tudo isso, mas isso não isenta o senhor de levar uma multa, porque o senhor transgrediu uma lei do trânsito." Às vezes nós queremos passar pano nos nossos próprios pecados. Mas vamos a outra máscara. A máscara da falsa modéstia. Sabe aquela máscara assim eu me orgulho da minha humildade? Eu soube, pastor Jailton, que um cidadão, um colega nosso, pastor, foi homenageado pela sua igreja. E aí a igreja deu para ele uma medalha muito bonita, um broche muito bonito, sobre humildade. O problema é que no domingo seguinte ele estava com um broche na lapela do paletó. Eu sou um homem humilde. Às vezes nós ostentamos uma falsa humildade. Às vezes nós somos como o alerta de Jerônimo, pai da igreja. Ele disse assim: cuidado com o orgulho da humildade. "Ah, pastor, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu não sei trabalhar, eu estou aqui tentando servir a Jesus, mas eu não sei fazer nada. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Isso é falsa humildade. Isso é máscara. Mas me permita ainda mais uma máscara. A máscara da justiça própria. Essa máscara, via de regra, é usada para aquelas pessoas que nós diríamos hoje, fariseus. São aquelas pessoas que dão muita importância ao externo, à aparência. Então você mede a espiritualidade de alguém pela roupa que ele usa, pela maneira como ele se comporta externamente, e aí se cria um protótipo, um padrão, bem farisaico, que Jesus denunciou. O cara limpa o exterior do copo, tudo bonitinho, mas lá dentro está sujo. Dia dos Finados, 2 de novembro, vai lá no cemitério, pinta as catacumbas tudo de branquinho, parece que está tudo limpinho, lá dentro está todo podre. Usamos essa máscara quando uma fraqueza nossa é exposta. Eu posso ter esse problema sim, é verdade, mas eu não tenho esse, aquele outro problema. Máscaras. No nosso guarda-roupa tem muitas máscaras. Mas há uma outra ainda que eu quero tratar aqui com você, que é a máscara hipersensibilidade, sutil. Você conhece gente hipersensível? Gente cristal, porcelana, qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha também, eu não vou ficar mais nessa igreja, também vou embora daqui, também nunca mais trabalho na igreja. É uma máscara. Esse tipo de gente não suporta que o outro do lado dele seja mais honrado do que ele, porque ele é o centro. Pensa comigo naquela música que explodiu nas paradas de sucesso de Israel. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Falei: não é possível, eu sou rei, e esse cara está sendo mais honrado que eu, não é possível. Irmãos, leia a história de Saul, vocês verão que aqui foi o gatilho que adoeceu Saul. Ele ficou louco, ele perdeu completamente o rumo da vida. Porque tem gente que não suporta conviver com o sucesso, com a vitória do outro. Isso é máscara.
os entendidos dessa área dizem que você e eu temos muito mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Você vai visitar o seu irmão quando ele está passando um perrengue, mas via de regra você não vai visitar o irmão porque foi promovido. Ô irmão, eu vim aqui me alegrar com você, porque estou sabendo que Deus impulsionou sua vida, você está num outro patamar no seu trabalho, na sua empresa, e eu quero me alegrar com você. Mas me permita, só mais uma máscara aqui para a gente encerrar. A máscara do ativismo, ou do espírito impaciente. Tem gente que só acha que é espiritual se ela estiver fazendo alguma coisa. Ela precisa fazer. Ela precisa se movimentar, ela precisa agir, ela precisa estar trabalhando, ela precisa realizar alguma coisa. Porque na cabeça dela, o valor dela tem a ver com o seu desempenho. Talvez Marta, a irmã da Maria, ficasse tão irritada com Maria, por isso que ela não suportava perceber que alguém pudesse parar para escutar Jesus. Porque a prioridade para ela é fazer alguma coisa para Jesus, não estar com Jesus. Às vezes a nossa vida, irmãos, tem muita atividade. Tem um personagem chamado Pierre G. de Ibsen. E esse personagem percorreu o mundo e conheceu muitos lugares, e experimentou muitas aventuras. E depois de ir para todos os lugares e viver todas as realidades possíveis, ele volta para a sua terra, entra na sua casa, vai ao seu quintal, encontra um canteiro de cebolas, arranca uma cebola e começa a descascar a cebola. Para cada casca que ele tira, ele dá uma atividade, um local que ele visitou, uma experiência que ele teve, um restaurante que ele comeu, um show que ele frequentou. E quando terminou, a cebola só tinha casca. Não tinha núcleo, não tinha essência. Tem gente que corre demais porque falta essência. Ela não sabe conviver com ela mesma. Ela não sabe ficar em silêncio. Ela não sabe parar. Pois bem, amados, a grande pergunta agora é a seguinte: como é que remove essas máscaras? Eu não sei se você está aí argumentando no seu coração, para um pastor, o senhor está falando isso aí, mas nada disso não tem nada a ver comigo. No meu guarda-roupa não tem nenhuma dessas máscaras. E eu vou ficar muito preocupado se você está pensando assim. Porque um estado mais avançado do problema é quando você acha que não tem o problema. Porque quando você acha que você não tem o problema, você não busca cura, nem restauração. Então o nosso texto diz a primeira coisa no verso 16, 15 e 16, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. A experiência pessoal com Jesus dá para você o privilégio de viver uma vida autêntica. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para esses, cheiro de morte para morte, para aqueles, aroma de vida para vida. Segundo, você vai arrancando as máscaras pela transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Olha comigo o versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você tem um padrão, você tem um modelo, e esse modelo é perfeito, esse modelo é Jesus. Você vai mirar esse modelo.
E o Espírito Santo vai transformando você, vai arrancando as máscaras, vai arrancando as máscaras, vai arrancando as máscaras. E você vai olhando para Jesus, e você vai sendo transformado pelo Espírito Santo, a imagem de Jesus, o varão perfeito, o padrão pleno e máximo do que nós chamamos de espiritualidade. Se vocês perceberam comigo, e eu queria muito que vocês lessem comigo para a gente fechar, porque o contexto dessa passagem é o contraste entre velha aliança e nova aliança. Na velha aliança tudo depende de mim, tudo que o Senhor falou nós faremos. Na nova aliança, a nossa suficiência vem de Deus. A velha aliança tem sua glória, mas a velha aliança é a glória, a luz no rosto de Moisés. E o brilho no rosto de Moisés é um brilho desvanecente. A graça é o brilho no rosto de Jesus. Essa glória nunca se apaga. Então vamos ler capítulo 3, versos 7 a 11. Fique em pé para ler comigo. E eu peço que você leia com voz bem clara, bem eloquente, bem nítida. Capítulo 3, versos 7 a 11, vamos juntos? E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que é. Hoje nós temos o Espírito Santo, que trabalha em nós, esculpindo em nós a beleza de Jesus. As máscaras podem ser arrancadas. Não precisamos viver com capuzes, disfarces, porque temos liberdade em Cristo para sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo, o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, essa mensagem é para mim, é para os meus irmãos aqui nesta noite. Como já lemos e como já oramos aqui, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Às vezes nós enganamos a nós mesmos. Às vezes tentamos enganar os outros. Tentamos até mesmo enganar-te, ó Deus. Então, o que nós pedimos nesta noite, Senhor, dá-nos consciência de quem somos. Não permita, Deus, que vivamos uma espiritualidade cênica. Dá-nos a bênção de sermos autênticos na Tua presença. Que essas máscaras que foram afiveladas no nosso rosto sejam removidas, para que vivamos uma vida íntegra, honesta, verdadeira, na Tua presença. Abençoa o Teu povo aqui hoje, Senhor. Que entendamos que há perdão em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que o Espírito Santo está em nós, santificando-nos, aperfeiçoando-nos, tornando-nos pessoas parecidas com Jesus, porque este é o Teu grande projeto. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Teu Filho. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes
Hernandes Dias Lopes. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close, until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. Estamos começando mais um HDL Podcast e hoje para fazer uma pergunta intrigante a você. Salomão foi um herói ou um fiasco? Nós vamos tratar desse assunto aqui. O grande Salomão, herói ou um fiasco? Mas embora não, que nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora. Salomão, rei de Israel, é o herói para muitos políticos, empresários, palestrantes. É um ícone da sabedoria, da prosperidade e da riqueza. Para muitos ele foi o grande expoente do empreendedorismo. Um homem que
vai demonstrar sabedoria incomum e riqueza colossal. Eu queria olhar para a vida deste homem e tirar da sua biografia alguns exemplos e alertas para a nossa geração. Primeiramente, Salomão foi filho de Davi e Batseba. Batseba tornou-se mulher de Davi numa circunstância muito vergonhosa. Ela era mulher de um soldado de Israel, um dos valentes de Davi. E Davi a viu se banhando, foi atraído, mandou chamá-la, coabitou com ela, ele engravidou. E Davi viu-se encurralado, porque o marido da mulher estava na guerra. E ele então mandou trazê-lo e percebeu que a situação era tão complicada que não dava para administrar a situação. Então ele mandou matar o marido da mulher, de Batseba. E casou-se com ela. E o filho do adultério morreu. Agora o segundo filho é Salomão. E Deus amou Salomão. E Deus disse para Davi que Salomão, o filho de Batseba, haveria de sucedê-lo no trono. Então, esse menino foi criado com muito desvelo. Foi chamado também de Jedidias, o amado do Senhor. Salomão, o homem da paz, o pacífico. E ele cresceu assim, sabendo que ele seria o sucessor do seu pai, uma vez que Davi foi o maior rei de Israel. Mas ele enfrentou dois problemas, porque seu irmão, Absalão, conspirou contra o pai para matar o pai e para tomar o trono do pai, mas não logrou êxito. Absalão foi morto nessa empreitada de rebelião. Agora Davi, já no final da vida, já velho, já acamado, enfrenta um outro problema, porque seu filho Adonias usurpa o poder, se autodeclara rei, convoca os irmãos para participarem da festa de posse, e então ele se declara o sucessor do pai, ainda que o pai ainda estivesse vivo. Por intervenção do sacerdote e de Batseba, Davi ainda tem forças e disposição para reverter o quadro, para chamar Salomão, para mandar ungir Salomão, para trazer Salomão para sentar no trono e proclamar a Israel que Salomão era um novo rei. Isso levou Adonias a ficar numa situação de muito desconforto, e Adonias precisou se refugiar no templo, e mais tarde ele não cumpriu as ordens de Salomão e morreu pelas mãos de Salomão. Salomão então começa o seu governo de uma maneira muito positiva, humildemente pedindo a Deus, porque Deus disse para ele: você pode pedir o que você quiser. E ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos seus inimigos, ele pediu a Deus discernimento, sabedoria para governar o povo. Deus agradou-se do seu pedido e Deus deu a ele sabedoria incomum e riqueza colossal, a ponto da Bíblia afirmar que ele foi o homem mais sábio da sua geração e o homem mais rico da sua geração. Deus deu a ele paz nas fronteiras. Deus deu a ele prosperidade dentro dos muros. E ele teve um reinado próspero, conquistando terras, conquistando povos, recebendo tributos, recebendo proventos de todos os lugares do mundo, a ponto de tornar-se um rei opulento de um reino muito, muito, muito poderoso. É muito importante que Deus deu a ele também o privilégio de realizar o sonho de seu pai.
porque o sonho de Davi era construir o templo para adoração a Deus em Jerusalém, para que a Arca da Aliança não ficasse em tendas, mas fosse colocado no templo. Davi chegou a reunir toda a riqueza necessária para a construção do templo. Ele mesmo doou do seu próprio ouro, das suas próprias riquezas, as dádivas necessárias para a construção do templo. E foi Salomão quem teve o privilégio de erguer e erigir em Jerusalém o magnificente templo de adoração a Deus. Além do templo tão belamente construído, tão regiamente construído, com os metais mais nobres, com as madeiras mais nobres, também ele edificou em Jerusalém palácios, de tal maneira que o seu reino era um reino de muita riqueza e de muita opulência. Mas notem, eu vou pedir permissão a você para trazer à sua memória esclarecida algo muito curioso. Porque muito tempo antes, 500 anos antes, na época de Moisés, Deus, sabendo que chegaria um dia em que Israel pediria um rei, estabelece já lá na lei, conforme Deuteronômio 17, 14 a 20, os critérios, o job description para o rei de Israel. E Deus estabelece 3 condições e uma orientação. Primeiro, o rei de Israel não deveria multiplicar para si cavalos. Por quê? Porque ele não deveria confiar no poder militar, no exército, na força bélica. Segundo, o rei de Israel não deveria acumular para si ouro, para não confiar na sua riqueza, na sua opulência econômica. Terceiro, o rei de Israel não deveria multiplicar para si mulheres. Naquele tempo os reis casavam-se com muitas mulheres. E a questão não era tanto a questão de devassidão moral ou poligamia, mas esses casamentos eram casamentos diplomáticos, políticos, de alianças com outros povos, outras nações. E o risco que estava por trás é que essas mulheres, oriundas de diversas nações pagãs, com as suas crendices, com as suas divindades, com sua idolatria, haveria de, ao vir para Jerusalém, num casamento poligâmico, fazendo parte do harém do rei, acabava assim corrompendo o coração do rei e induzindo o rei à idolatria. Então Deus estava estabelecendo esses critérios para prevenir o futuro rei de Israel contra esses perigos. Mas mais do que isso, o rei de Israel haveria de escrever essas normas num livro. E esse livro deveria estar na sua mesa. E ele deveria ler essas orientações todos os dias para as cumprir, para que o seu coração ficasse sempre antenado com este projeto divino para o futuro rei de Israel. Pois bem, Salomão, ao longo do tempo, de 40 anos de reinado, vai perdendo esses princípios. Ele foi um homem extraordinário, é bem verdade. Enquanto ele temeu a Deus, enquanto ele serviu a Deus, Deus o fez prosperar, Deus o fez um homem conhecido no mundo todo. As nações admiravam da sua sabedoria. Ele escreveu na sua juventude o livro de Cântico dos Cânticos, ele escreveu na sua maturidade o livro de Provérbios, ele escreveu na sua velhice o livro de Eclesiastes, ele escreveu milhares de provérbios, cânticos, foi um homem entendido de ciência biológica, zootecnia, ele teve uma cultura enciclopédica, mas Salomão começa a desviar-se da rota ao transgredir todos esses preceitos estabelecidos por Deus para um rei de Israel. Primeiramente,
ele multiplica para si cavalos. E ele ajunta milhares e milhares de cavalos, trazendo esses cavalos da Cilícia e do Egito, contrariando o preceito de Deus. Ele multiplica para si ouro, sem conta, deixando o seu coração se envaidecer por causa dessas muitas e muitas e muitas riquezas. Ele multiplica para si mulheres, a ponto de ter 700 mulheres princesas e 300 concubinas. O seu harém era o maior harém, talvez, do mundo. E assim ele vai quebrando, preceito por preceito. É curioso que lá em Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos encontrar que ele viveu na opulência. Durante os 40 anos do seu reinado, ele viveu regiamente, nababescamente, com mesas muito fartas, e ele estabeleceu que cada província do seu reino deveria bancar as contas palacianas por um mês, em rodízio. De tal maneira que ele viveu no luxo, mas foi o povo que precisou pagar a conta da sua riqueza, do seu luxo, das suas regalias palacianas. E vale destacar que este homem começa a viver para o prazer. Eu vou ler para você aqui, Eclesiastes capítulo 2, versículo de 1 a 11, que ele começa a fazer muita coisa, mas não é pensando no povo, não é para o benefício do povo, é para o seu desfrute, é para o seu deleite. Ou seja, em vez do rei viver para atender às necessidades do povo, para ser um diácono do povo, para ser um servidor do povo, ele foi rei para que o povo pudesse servi-lo, o povo pudesse atender às suas regalias tão exorbitantes. E em Eclesiastes capítulo 2, ele começa a buscar a felicidade na bebida, se entregou à bebida, começou a buscar festas, começou a grandes realizações. Veja você, Eclesiastes 2,4 diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, comprei servos e servas, possuí bois, amontoei também para mim prata e ouro, cantores e cantoras. Note que ele fez tudo isso para ele, para mim, para mim, para mim. Ou seja, é um rei rico governando um povo pobre. Mas ele diz mais ainda, ele tornou-se um homem tão apaixonado pelas coisas da carne que ele diz, ele se proveu dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, a ponto de ter 1000, podendo rodiziar, ficando com a mulher e só repeti-la daqui a 3 anos. Este homem tornou-se famoso, a ponto de dizer, engrandeci-me e sobrepujei-me a todos. Ele estava no centro do universo. Tudo girava em torno dele. Ainda diz mais, tudo quanto desejar os meus olhos eu não neguei, não privei o coração de alegria alguma. Ou seja, tornou-se um rei hedonista, que viveu no luxo, no fausto, com banquetes opíparos, tendo na sua mesa mais 1000 mulheres, mais os comensais, mais os ministros, mais os líderes. Ou seja, o palácio era uma festa permanente durante 40 anos. Quem pagava a conta? O povo. A ponto dele fazer outra coisa terrível. Ele começou a instituir a escravidão e tinha feitores de escravos. Ou seja, enquanto o rei está vivendo no luxo, no ouro, nas pratas, nas pedras preciosas, em palácios de cama de marfim, de trono de marfim, coberto de ouro, o povo estava lá na ponta, ralando, debaixo do açoite, trabalhando forçado para manter as regalias de um homem que quer viver no luxo e não se importa com o povo, mas explora o povo para viver
no fausto e na riqueza. Esse não era o projeto de Deus. Aliás, o projeto de Deus para o líder é de um líder servo. É por isso que o maior de todos os líderes, o Filho de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E este é o modelo do líder dentro do projeto de Deus, que quanto maior você for, mais servo de todos você deve ser. Então não era o projeto de Deus que o rei vivesse nababescamente às custas de um povo que estava sendo esfolado, explorado por pesados tributos. Mas o rei Salomão, ainda nessa descida, nessa ladeira abaixo, ele comete outros erros. Primeiro, ele está vivendo no luxo. Segundo, ele está vivendo na exploração do pobre. Terceiro, ele está desfrutando de um conforto em detrimento do sofrimento do povo. Depois, esse homem contraria os preceitos divinos para a monarquia em Israel, multiplicando para si cavalos, multiplicando para si ouros, multiplicando para si mulheres. E mais, chegou um momento em que, na velhice, o amor das mulheres suplantou no coração dele o amor ao Senhor. E esse homem que foi tão fiel e zeloso em edificar a casa de Deus, agora vai construir capelas, santuários para deuses pagãos, defronte ao templo de Jerusalém. Agora ele vai favorecer e promover a idolatria em seu reino. Agora a estultícia e a cegueira espiritual tomou conta dele. Mas ele dá um passo além. E ele também agora pessoalmente começa a se prostrar e a adorar esses deuses falsos, esses deuses pagãos. Seduzido e induzido pelo amor de suas mulheres, ele se torna um idólatra. Ele vai ao fundo do poço. Ele perde por completo seu compromisso com Deus. A sabedoria que ele havia recebido tornou-se estultícia. A riqueza que ele havia acumulado era para o seu conforto, em detrimento do povo que trabalhava debaixo da chibata e do povo que recebia como recompensa pesadíssimos tributos e impostos. É o rei rico e o povo pobre. Parece-nos que esse problema é um problema recorrente, porque quanto mais insensato é um líder político, é um governante, mais ele pesa a mão sobre o povo, aumentando impostos. E isso não é um ato sábio, porque ele, em vez de ele promover a riqueza, em vez dele facilitar para os empreendedores, em vez de facilitar para que os empresários possam crescer e assim ter mais emprego e poder pagar melhor os seus assalariados, ele vai minando, ele vai solapando a economia, buscando viver alienado do povo no luxo, no fausto, na riqueza, na pompa, enquanto lá na ponta gente está gemendo, gente está com o pescoço esfolado pela canga de pesados tributos. Foi isso que aconteceu com Salomão. Mas Deus então fica irado com ele e diz para ele que o seu reino vai ser tomado dele. Não vai ser no período dele, não, por amor a Davi, não por amor a ele, por amor a Davi. E Deus indicou então, por meio do profeta Aías, que Jeroboão, que era um feitor de escravos, empregado de Salomão, seria esse homem. Salomão então persegue esse camarada para matá-lo, e ele tem que fugir para o Egito, para as sombras do faraó, para não ser morto por Salomão. Salomão perdeu por completo a sua destreza, a sua sabedoria, o seu temor a Deus, e caiu nas malhas da idolatria, da apostasia, da corrupção. Mas ainda mais,
Salomão não teve o cuidado, a sabedoria, a prudência de preparar o seu sucessor. Alguém já disse, e eu concordo, sucesso sem sucessor é fracasso. Depois de 40 anos de reinado, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o governo. Quando Salomão começa a reinar, Roboão tem apenas 1 ano. Roboão viveu no palácio 40 anos. Menino mimado, criado a pão de ló, banquete todo dia, música todo dia, festa todo dia, luxo todo dia, regalia todo dia. Não sabia o que era luta, não sabia o que era sofrimento, não sabia o que era a dor do povo, não estava acompanhando o sofrimento dos seus súditos, e ele assume o governo nessa conjuntura. Quando ele assumiu o governo, esse cidadão, Jeroboão, retorna do Egito, lidera o povo para uma audiência com o rei Roboão. E eles disseram, por meio de Jeroboão, o seguinte: olha, rei, Salomão pesou demais a mão sobre nós. Ele viveu no luxo, mas nós vivemos debaixo da canga de pesados impostos e tributos. Então viemos aqui fazer uma reivindicação. Abaixa os impostos, alivia os tributos, nos permita respirar. Nós estamos trabalhando apenas para pagar a conta do rei. Nós queremos também usufruir um pouco do fruto do nosso trabalho. Nós temos os nossos filhos, nós precisamos dar a eles uma vida digna. Alivie os impostos e nós seremos fiéis. E nós nos comprometeremos em servi-lo e acompanhá-lo e honrá-lo no seu reinado. O filho de Salomão escutou essas reivindicações e foi buscar conselhos. Aconselhou-se com os anciãos, e os anciãos disseram: olha, atenda o povo. De fato, Salomão acumulou muito ouro, muita prata, muita riqueza. Viveu no luxo 40 anos, mas quem pagou a conta foi o povo. Não tem almoço de graça. Se alguém está comendo de graça, alguém está pagando a conta. Ele não gostou do conselho. Ele foi buscar aconselhamento com os jovens, talvez criados como ele, sem experiências da vida, sem ter que pagar a conta. E os jovens disseram: não, atenda o povo não. Diga para esse povo que o seu dedo mínimo é mais forte do que o braço do seu pai. Que o seu pai os afligiu com açoites, mas você vai afligi-los com escorpiões. Faça esse povo tremer nas bases, porque esse povo só vai ser submisso a você se você engrossar a voz, engrossar o caldo para o lado deles. E Roboão, filho de Salomão, sem qualquer sabedoria, acolhe o péssimo conselho dos jovens e vai resultar numa rebelião. Jeroboão capitaneia e lidera o povo e provoca uma cisão. 10 das 12 tribos de Israel seguiram a liderança cismática de Jeroboão I. Só as tribos de Judá e Benjamim ficaram fiéis à dinastia davídica, debaixo do governo de Roboão. 10 tribos fugiram de debaixo do guarda-chuva de Roboão e foram servir a Jeroboão, que formou um outro reino, concorrente e rival do reino do sul, do reino de Judá. Esse Jeroboão I teve a oportunidade de acertar as coisas, mas insensatamente ele tomou a decisão errada. O que é que ele fez? Construiu novos templos. Lá no norte em Dan, lá no sul em Betel. Fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Berseba, e disse para o seu povo: não é preciso ir a Jerusalém para adorar.
vamos adorar aqui mesmo. Nós agora temos novos deuses, novos templos, novos sacerdócios, novas liturgias. Agora nós vamos fazer a coisa do nosso jeito. E preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Esse reino, chamado Reino de Israel, o Reino do Norte, também chamado de Efraim às vezes, durou de 931, na morte de Salomão, até 722. Nesse período nós tivemos 19 reis, em 8 famílias diferentes governando. Todos esses 19 reis andaram no caminho de Jeroboão, ou seja, não se apartaram da idolatria. Se curvaram aos bezerros de ouro. Chafurdaram-se na idolatria mais tosca. Essa tragédia toda da idolatria que governou as 10 tribos de Israel até o seu exílio na Assíria ou pela Assíria em 722, nasceu dentro do palácio de Salomão. Todos os 19 reis foram maus. Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Desses 19 reis, vários foram assassinados. E o regicida, o assassino do rei, é quem assumiu o trono. Por exemplo, Elá foi assassinado por Baasa. Nadab foi assassinado por Baasa. Elá foi assassinado por Zinri. Zinri cometeu suicídio. Jorão foi assassinado por Jeú. Zacarias foi assassinado por Salum. Salum foi assassinado por Menahem. Pecaías foi assassinado por Peca. Oséias foi levado cativo para a Síria, para Nínive. Veja você que essa confusão das 10 tribos do norte, mergulhadas na idolatria, na feitiçaria, no culto a Baal, adoração de bezerros de ouro, o trono, um centro de conflito, de intrigas, de traições, de conspirações, tudo isso nasceu dentro da casa de Salomão. Ele conclui o seu governo de maneira terrível, se curvando a deuses falsos. E dali para frente, durante 209 anos, essas 10 tribos do norte nunca se apartaram da idolatria, nunca. Então eu preciso afirmar que Salomão, em vez de ser um herói, termina o seu reinado e deixa um legado que foi um verdadeiro fiasco. Fiasco. Agora, lição. Isso é um alerta para nós. Porque não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não podemos negociar princípios e valores. Ele começa tão bem, humilde, dependendo de Deus, pedindo sabedoria para Deus, e Deus abençoando a vida dele. Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus o abençoou, Deus o honrou, Deus o fez prosperar. Israel tornou-se um grande reino, poderoso reino, conhecido não só internamente, mas no mundo todo, e ele jogou tudo isso fora. Foi um fiasco. Cabe a você e a mim botarmos a boca no pó e pedirmos: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Isso também é um alerta para os reis, para os presidentes, para os governadores, para os prefeitos, para os gestores públicos. Tem muitos gestores, desde a presidência de um país a um prefeito de uma pequena cidade, que às vezes ficam criando impostos e mais impostos, tributos e mais tributos, esfolando o povo para viver nababescamente, no luxo,
Quando o papel do governante é servir o povo em vez de se servir do povo. Que Deus nos ajude a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para perceber as lições que podemos tirar da vida deste homem chamado Salomão. Bom, se você gostou desta mensagem e foi edificado por ela, se esses alertas serviram de lição para o seu coração, eu te peço, partilhe essa mensagem com outras pessoas. Ajude-nos a espalhar esta notícia de que precisamos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe sua vida.